Oi, o Sensações está começando agora. No programa de hoje, vamos conversar com o advogado Mário Avelino sobre o INSS das donas de casa e as mudanças no aviso prévio dos trabalhadores. Tem hora no trabalho que a gente acha que vai explodir de raiva, não é não? É tanta pressão, tanta competição, tanta coisa, que o clima às vezes fica muito pesado. O importante é saber controlar e reverter a raiva em ações produtivas. Este é o assunto do psicólogo Júlio Bandeira de Mello e do escritor Luiz Gabriel Thiago, que está lançando um livro impresso e uma versão que pode ser lida no computador, do livro que tem o título Como Driblar a Raiva no Trabalho. Vamos conversar com ele, conhecer dicas de como dar a volta por cima nesses momentos. Vamos falar com os atores Jandir Ferrari e Juliana Teixeira sobre a peça Por Telefone, uma comédia que tem o texto de Antônio Fagundes e conta a história de um casal que é acordado por um telefonema com a demissão do marido. Ai, forte nesse telefonema. Temos a música da cantora Thaís. É Gulim? Gulim. Thaís Gulim, que está lançando um CD, Vários Hoje. É o segundo CD da carreira dela, tem música de Adriana Calcanhoto, Chico Buarque, Ivan Lins, Ana Carolina e outros também. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, por Facebook, Twitter, vale até tambor. E a gente começa falando do quê? Da raiva. Raiva no trabalho. Como é que você chega nesse livro? Como é que você decidiu escrever um livro sobre a raiva? Você ficou com muita raiva? Pois é, eu passei momentos, assim, alguns anos da minha vida com muita raiva no trabalho e não sabia como ajudar, né? Me ajudar por falta de literatura na área, por falta de... Gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais sentir raiva. O que eu faço da minha vida, né? E eu escrevi esse livro porque realmente a gente sente raiva. E hoje eu vejo como que as pessoas passam por esse problema e não tem a quem pedir ajuda. Esse livro é um livro assim, bem-humorado, é um pocket, ele é bastante bem-humorado, ele de fácil leitura, que dá algumas estratégias bem-humoradas de como você dá a volta por cima, né, sem perder a sua dignidade. Por exemplo, a gente vê, ele é todo baseado em fatos reais. As pessoas conversavam comigo, falavam assim, olha, eu faço isso quando eu tenho raiva, porque eu faço isso, eu acho que dá certo. Por exemplo, a gente nunca acredita que o nosso chefe seja capaz de ler um livro, né, de se atualizar. A gente sempre acha que o chefe é burro, né? Tem aquela coisa de, eu sou melhor que ele, eu faço mais, poxa, eu corro atrás aqui na empresa, não sou valorizado, poxa vida, ninguém vê o que eu estou fazendo. E nessa estratégia de como vencer a raiva através da literatura, se tornar um intelectual, realmente se atualizar, buscar informações, mostrar, provar para si mesmo de que você é capaz realmente de dominar. Mas se você já acredita que é melhor que o chefe, que lê mais que ele, que sabe mais que ele, pois você ainda vai reforçar mas isso? tem que reforçar. Aí você vai ficar com mais raiva, não vai não? Pois é, exatamente. Mas na verdade você tem que se preparar, né? Eu quero que as pessoas leiam esse livro e enxerguem que não vale a pena você agredir ninguém, não vale a pena você perder a sua razão no ambiente de trabalho, perder a sua dignidade profissional em função da raiva, porque ela é perniciosa, né? Então, você se instruir, você se capacitar, se qualificar para aquela função, para aquela posição que você está na empresa, é uma estratégia. Né, uma estratégia que vale a pena você investir nisso. Né, essa é uma delas, né, você se atualizar também em relação aos equipamentos tecnológicos, conseguir ler o e-mail. Hoje a gente conhece profissionais que já têm 20 anos de casa, 30 anos de casa, mas que não conseguem passar um fax, receber um fax, não conseguem responder um e-mail. Né, até responde, mas se tiver que encaminhar, não encaminha, né, com cópia para 2 ou 3 outros contatos, não consegue. Então, quer dizer, a gente precisa se atualizar, a gente precisa acompanhar essa modernização, essa evolução que acontece no dia de hoje. E sair do lugar onde você sente tanta raiva? Pois é uma das últimas possibilidades, né? Eu acredito piamente na felicidade no trabalho, né? Apesar de 99% das pessoas que eu faço acompanhamento me dizerem que não existe, que não é possível você ser feliz no trabalho, eu acredito sim.
Você pode ser a pessoa certa na empresa errada. Você pode ser a pessoa errada na empresa certa e o ideal é que você seja o profissional certo na empresa certa. E, em último caso, você vai para a concorrência, né? Você tenta se recolocar na concorrência ou mudar de área. O que você acha disso, Júlio? Uma loucura. Ficou com uma raiva horrível. Uma raiva. Não, assim, eu acho assim, acho que super bacana isso que ele está sublinhando, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que é para a gente ponderar mesmo. Mas a gente não pode perder de vista o seguinte, raiva é uma condição humana, né? E a raiva, por ser uma condição humana, ela atravessa as relações pessoais. E ninguém vive sem nenhuma relação pessoal, né? As relações interpessoais. Vai ficar com raiva de você mesmo. Não tem relação nenhuma. O que pode, inclusive, acontecer também. Né? Quer dizer, então, raiva é um sentimento legítimo, na minha opinião, e de condição humana. Agora, a grande questão é como que eu vou me relacionar, no caso, com a raiva, que é do que estamos falando. Né? Quer dizer, e mais particularmente, como é que eu vou me relacionar num ambiente onde existem tantas pessoas atravessadas por tantas diferenças, né? E que certamente todas essas pessoas com todas essas diferenças também têm diferentes tipos de raiva, inclusive de intensidade. Nossa, elas estão todas. Se tivesse um medidor, tivesse um medidor de raiva, daqueles de eletricidade, que o eletricista vai na casa da gente e leva para ver se tem, assim, né, se a tem energia, ali naquele fio, né? Pois é, E explodir. Assim, de ódio, né? De raiva. Mas, veja bem. Que é isso que você falou mesmo, são várias pessoas com várias histórias diferentes, com momentos diferentes, com vidas... interesses diferentes dentro de uma mesma organização. Né? Interesses diferentes. Às vezes disputando um lugar. Disputando lugares, que também... Tem tudo para dar errado, né? É difícil a relação no trabalho, né? É difícil. Né? É de se admirar que dê certo. Mas você sabe que eu continuo entendendo que essa disputa, ela tem alguma coisa de saudável. Tem. Né? Ela pode e deve acontecer, ela tem legitimidade. Né? Porque a disputa é o encontro de diferenças e encontro de interesses diferentes, etc, etc, etc. Então, assim, voltando lá no que eu comecei a falar, eu acho que a grande chave é como eu me relaciono com a raiva. Como eu me relaciono comigo quando percebo que estou em raiva, como é que eu me relaciono com o outro quando eu percebo que eu estou com raiva de você, por exemplo. Entendeu? Espero que isso não vai acontecer. Eu também. Mas, enfim, isso é bacana, isso é interessante da gente poder perceber. É claro que isso tem uma conexão direta, e aí, sublinhando bem a minha área, com a possibilidade de alguma maturidade afetiva mais interessante. E a maturidade afetiva, no meu entender, ela não diz respeito única e exclusivamente à pessoa. Ela também diz respeito à organização. Existem organizações que têm mais maturidade afetiva. Por quê? Porque tem dispositivos mais disponibilizados para poder fazer circular, né, e, de alguma forma, trabalhar os sentimentos variados que um processo de trabalho está, de alguma forma, indicando e que está, de alguma forma, postando, não é isso? Exatamente. Né? E o que a gente vê hoje, pelo menos nessa realidade corporativa no Brasil, eu tenho visto que muitas empresas hoje começam a se preocupar exatamente com isso, com o sentimento do profissional que está ali, né? Com a inteligência dele, com o emocional deles. Isso. Então, assim, o que eu sinto, né? Quer dizer, eu sinto raiva, e eu acredito que a raiva seja perniciosa no ambiente de trabalho se ela não for detectada, se ela não for diagnosticada. Um bom líder, ele pode fazer isso, não é? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu percebo que tem pessoas que confundem, às vezes, raiva com agressividade. Né? É claro que a raiva ela pode ter um componente agressivo e um componente agressivo de ordem destrutiva. Né? Mas se a gente for pensar a agressividade como também um movimento humano, né? E que pode ser potencializado para algo proativo ou até ativo, ou seja, para potência, isso é bacana. Né? Quer dizer, eu posso trabalhar a minha raiva com agressividade. O que seria essa agressividade? Com algum tipo de determinação que eu me coloquei para poder estar administrando essa questão que eu sinto que é um pouco mais vulnerável em mim, na minha personalidade, na minha forma de agir, etc, etc, etc. Traduz um pouquinho mais isso. Porque Enrolei, eu já penso né? assim, a raiva com a agressividade, eu já me
Dá vontade de pensar, será que é pegar um negócio e jogar na parede? Mas dá Pois é. vontade às vezes, né? É. Não, porque assim, Eu já nem estou falando de jogar nas pessoas. muitas porque vezes. Vamos, né, De trabalhar agredir na o chefe, né, calma. o colega. muitas vezes. Não, mas às vezes você tem vontade, porque é diferente. A relação de trabalho é quase um casamento, porque é todo dia, durante muitos anos, muito tempo. E se você vai numa festa e não acha uma pessoa chata no jantar, então você fala, daqui a 1 hora e meia acaba. Né? Acaba, tchau. Não sai mais, não perco mais minha noite com essa pessoa, né? Num grupo que eu tô falando, né? Você fala, Mas não o de vou trabalho você é obrigado a estar lá. mais. No dia seguinte você tá Tá lá, lá, não cara. tem jeito. Mas então tem que ter estratégias para você poder minimizar e humanizar esse ambiente de trabalho. Né? E aí é que eu queria, se me permite, só vontade. para poder acrescentar um pouquinho. É dizer assim, quando eu falo da agressividade, eu estou falando por quê? Porque onde um lugar que tem raiva tem conflito, não é isso? Né? Quer dizer, a princípio tem conflito. Esses conflitos, eles podem estar advindos de um ambiente agressivo. Essa agressividade, ela pode ser potencializada para alguma coisa interessante. Por exemplo, eu posso ter um trabalho onde a competição é algo importante de acontecer. Entendeu? Mas ela Metas, por exemplo, né? Metas, você tem por que exemplo. bater metas. Ela não aí já pode se chama pra traduzir, agressividade. ou não é desejável que ela se traduza, num sentimento de raiva tamanho que me provoque um determinado tipo de comportamento e que destrua a minha saúde lá e a relação com o outro e a relação com o próprio trabalho e, por fim, o resultado desejado. Entendeu? É nesse sentido que eu estava... Ou seja, ficar travado lá é que não pode ficar, né? Também, A raiva também. dentro, pra Mas dentro. nem sempre as lideranças, os gestores conseguem diagnosticar isso. Esse é o problema. É assim que surgem a fofoca, os motins, a falta de motivação para o trabalho. Quer dizer, a gente vê que as empresas hoje, elas querem o quê? Elas vamos investir em treinamento. Vamos treinar a equipe para a equipe ser motivada e alcançar as metas. Só que não adianta, você motiva, você dá treinamento para que eles sejam motivados, você treinamento de liderança para que os chefes de hoje possam realmente liderar equipes, mas não vê o que acontece por trás dos bastidores da empresa. Então, quer dizer, eu me motivo durante o treinamento. Eu saio de lá, nossa, que bacana, ainda bem que eu vim participar desse treinamento, porque eu sou hoje a pessoa mais motivada. Amanhã, quando bater o meu ponto, vai ser tudo diferente. Só que não é isso que acontece. Volta no dia seguinte, se depara com aquela cena triste. É o assédio moral, é o acúmulo de trabalho, não é? São as agressões, quer dizer, a falta de estrutura para trabalhar. Então, quer dizer, Você, quando nós conversamos ali, você teve a oportunidade de falar sobre a gentileza. Sim. Eu acho que a gentileza e a tolerância é que são fundamentais numa relação de trabalho. Porque você admitir que o outro não é igual a você, você trabalhar com as diferenças e poder se relacionar é que a coisa pode começar a acontecer alguma coisa. Quer dizer, não pode ser só o trabalho. Eu acho que acaba tendo um jeito de você entender que cada um tem a sua função e você tem que tolerar ou você tem que aceitar determinadas coisas do outro. Não transformar isso numa coisa que vai travar qualquer tipo de relação, né? E aí não anda nada, né? não anda realmente. O Tiago tem um livro chamado Gentileza, no Trabalho. Eu acho que falta gentileza, por isso que tem tanta raiva acumulada. Pois é, a gentileza... E também falta sinceridade, né? Tentar colocar as coisas, não guardar a insatisfação, sabe a raiva, a insatisfação toda, assim, ficar guardada. Nas relações de trabalho doméstico, por exemplo... Tem muito isso. Porque é uma relação mais difícil que todas, porque uma às vezes a cultura. pessoa até mora, né, na casa que ela trabalha. É tudo misturado. Torna-se né? pessoal quase, Tudo né? As junto e relações- misturado. é Você tudo junto e trabalha na misturado, casa que você mora, não é? Em condições piores do que... Nem sempre tão boas e nem sempre tão... É. Condições diversas. Se você comparar, né? Porque existem autores que falam assim, como dizem os adolescentes, papo reto, né? A relação de patrão e empregado, ela, por princípio, é uma relação de conflito, né? Quer dizer, então, se essa máxima for verdadeira, o que nos está colocado é o seguinte: como é que podemos minimizar isso e administrar de forma a encaminhar os resultados que a gente está se propondo quando a gente faz esse casamento que você se referiu ainda há pouco, né? Quer dizer, trabalhador e trabalho, trabalhador E e acho que a patrão. gentileza pode ajudar. Gentileza, É claro que a eu acho maturidade também. Eu acho que a tolerância e a sinceridade, sem dúvida Mas nenhuma. a preocupação com o outro. É. Porque aí vale para todo o trabalho. Por exemplo, quando a Thaís entra no estúdio para gravar, ela também vai ficar horas.
Não é? E tem um momento que ela vai Pode estar chegar cansada, uma hora que ela também vai estar sem cansada, paciência, irritada com o cara que erra aquele acorde pela 18ª vez, não é? Eu estava pensando, quando você estava falando disso, eu estava pensando nos acordes. Se O você está cara errou de esperando um novo. acorde, pô, me dá um acorde. O cara não dá o acorde. Aí na 18ª vez, não há quem não fique com raiva, pelo menos naquele momento, Desgasta entendeu? demais. O problema é a construção dessa raiva e a permanência dela, né? Eu acho que é por aí mesmo, é não negar que ela existe e assumi-la como algo que de fato acontece e que eu preciso administrar de maneira a encaminhar as questões que estão no entorno dela ou atravessando ela. Estou falando de novo. Não, tá claro, porque quando o trabalho é criativo é mais fácil, porque você está ensaiando. Já fez a cena 5 vezes, o diretor fala, não é isso. Deve dar uma certa raiva também, não dá? Sempre tem que administrar os afetos. Tem que administrar Como os egos e os administrar os afetos e sem os dúvida egos. Aí eu nenhuma. ia chegar lá. Não é? Aí, mas você sabe que daqui a pouco você vai achar o tom, vai achar o personagem, A cena sei lá, vai achar a amadurecer. cena, vai amadurecer. Às vezes uma tudo dará paradinha, uma certo. respirada, né? Mas eu acho que no trabalho que bate ponto, é mais complicado. Mas olha, o que você estava falando sobre a relação trabalhista, empregados Doméstico domésticos... é bem mais complicado. Pois é, mas vocês sabem que nas empresas, é essa a ilusão da gente, é a mesma coisa, porque eu me relaciono muito mais com os meus colegas de equipe do que com a minha esposa, com os meus filhos. Em grandes cidades como Rio, São Paulo, o que acontece? A gente trabalha 8 horas por dia, mas eu perco 4 horas por dia em transporte. Ou seja, o que sobra? Desconta o tempo que eu vou dormir, porque eu preciso dormir algumas horas. Sobra o quê? Não sobra mais nada. Você convive mais com Quer os dizer, colegas do muito que com a mais. família, né? É uma relação realmente ali que tem que ser uma relação afetiva saudável. Gente, tem gente, olha, tem histórias ótimas, assim, eu vou falar, claro, assim, reto, como você falou. Acho que eu tenho uma porção adolescente, papo reto. Ou uma velhinha adolescente. Mas, na verdade, o trabalhador que gasta 2, 3 horas no ônibus, todo dia, ou no trem, não sei o quê, ele estabelece relações nesse trem. Sim, é verdade. Eu canso de ouvir história, e eu adoro ouvir história. Então, assim, não, porque aí o pessoal do ônibus... Não, eu tenho uma trocadora de ônibus que escreve uns livros infantis, a Sônia Silva, de quem eu tenho a maior admiração assim, por ela. E ela conta coisas, sabe assim, ela vende o livro dentro do ônibus, ela escreve no aterro, ela vende É um lugar que ela já o livro no administra aterro, bem. quer dizer, Já vive sabe, só bem. falta levar bolo, deve ter alguém que leva um bolo, no dia do aniversário de alguém, não deve? A moça que trabalha na minha casa, ela mora em Japeri, ela vem todos os dias, sai 4 horas da manhã para chegar às 8, chega muito antes, quer dizer, muito antes é exagero, chega antes. 20 Próximo à minha casa, 7h30 talvez, próximo à minha casa tem uma praça onde outras domésticas que trabalham ali no entorno, que já se conheceram, eu já não sei te dizer por que elas se conheceram nem como, mas elas se encontram... No trem, no ônibus, por uma ali. coisa por aí. Elas se supermercado. encontram e elas comemoram o aniversário delas todas, elas põem o papo em dia, elas fazem intercâmbio de emprego. Ah, tá ganhando mal? Peraí, tem a dona fulana lá, não sei aonde, que consegue não sei o quê, e quem sabe conversando com ela, você... É um aprendizado. Né? Ela me conta isso. Você relacionar, você tem que também Agora, gosto disso. por que ela me conta isso? O que vende na central, o que Isso. trocou o motorista do ônibus da Baixada, o outro era muito melhor, Agora, chegava 20 sempre o minutos outro era antes. muito melhor. Entendeu? Eu acompanho Agora, ela essas poder histórias, ter, eu gosto disso. poder ter essa experiência e poder me contar que eu sou o patrão dela, eu traduzo isso, puxando a brasa para minha sardinha, é verdade, de que tem uma relação bacana. É claro. Que a raiva que pode existir ali, eventualmente, na relação que é normal, natural, legítima, ela de alguma forma está administrada. Né? Ela, É de alguma verdade. forma, está Mas com a canalizada. gentileza, porque você também está ouvindo a história sim, dela. sem dúvida. Você também está se Mas eu dando conto aí. outras também, entendeu? claro. Aí, quer dizer, fica... É troca, É né? ótimo, Tem que ter uma mas boa essa, troca, né? É claro, é muito simpático isso. Né? Isso é... Porque tem gente que não sabe, eu já liguei para pedir referência, assim, para conversar com o patrão, que eu perguntei, mas mora onde? Eu disse, não sei. Mas não trabalha na sua casa há 5 anos? Como assim não sei, né? Não sei. Não tem relação nenhuma, né? Nenhuma. Então é muito difícil. Claro que tem as pessoas também super fechadas, sobretudo no mundo corporativo. Bastante. Né? Que não contam nada da sua vida. Eu não tenho amigos pessoais no meu trabalho. Deve ser um inferno para essa pessoa. Eu Porque conheço fica lá pessoas assim. horas por dia, não é? Eu Conheço também quem não conheço. sabe onde moram, não sabe se é casado, se tem filhos, não pessoa sabe não de sabe nada sobre É porque são pessoas que separam a vida profissional da pessoal. E é isso que eu estou debatendo hoje,
né, no Gentileza no Trabalho, no segundo livro, é exatamente isso. É como se a gente busca hoje a plenitude, né, a plenitude espiritual, pessoal, enfim. E o profeta gentileza, José da Trina, ele dizia que o homem do futuro é o homem gentil. Só que esse homem do futuro já somos nós aqui, não é? Somos hoje, somos nós. E a gente busca essa unicidade da minha vida pessoal com profissional. Ou seja, o que eu sou no trabalho é o que eu sou em casa. Apesar do lar ser o lugar que a gente volta para recarregar as energias, né, nem sempre é a mesma coisa. Quer dizer, Mas tem uma coerência nisso. Tem, né? Você não pode ser lógico. duas pessoas. Não pode. Uma pessoa no Mas trabalho e uma pessoa na casa. É Mas a muito gentileza é difícil isso. produtiva, né? Ó, Ela é produtiva, né? A gente que trabalha com produção, com coisas assim também. A gentileza, quando você trabalha, é muito melhor. Quando você pede com gentileza, você vai ter um trabalho mais bem realizado, as pessoas vão... É muito mais fácil, quer dizer, é um modo mais realmente inteligente. Nem sempre a gente domina isso. verdade. A vontade é essa. Mas pelo menos a intenção A é essa. intenção é essa. né? Agora, o Júlio colocou uma coisa que eu acho também importante, porque a raiva é um sentimento. E também a raiva, todo sentimento, dependendo da dosagem, é produtivo. Às vezes uma raiva de querer estar melhor que o outro. Então você pode se automotivar para melhorar. Não sei se há uma abordagem, porque é muito sutil essa Isso que eu chamei de separação. agressividade. Isso é que eu uma chamei de coisa agressividade. ligada à inveja, ao rancor. Agressividade Agressividade do é ponto ação, de vista né? positivo. Né? Se eu estou percebendo que eu estou com raiva porque o outro está chegando mais num lugar que eu gostaria de estar, e essa competição é uma competição saudável, eu posso criar mecanismos agressivos que não significa ser destrutivo para poder concorrer a isso e, quem sabe, chegar lá. Entendeu? Agressivo não é Sem bater no necessariamente Mas é destituir do mas lugar. é leal. Hã? Argumentos leais, Evidente, instrumentos leais. claro. Claro. A gente está partindo aí, eu acho que a gente conversou lá É super legítimo lá também. fora, isso, é né? uma questão que é o princípio ético, que ele tão bem pontuou. Eu acho que tem uma ética que atravessa aí, né? Quer dizer, e que precisa ser também Precisa valorizada. atravessar aí. Precisa. Precisa, é atravessar. muito É uma necessário. colocação, Júlia, porque senão de repente fica todo mundo tão zen que isso. é como diz, a unanimidade é burra, entre parentes. Não, mas exatamente. Eu acredito que a raiva ela possa ser realmente uma mola propulsora para o sucesso se ela for bem administrada, não é? Quer dizer, então, eu prefiro sentir raiva do que ter depressão, por exemplo. Uma pessoa muito apática, muito apagada, né, É o que que ele não chamou de tem a potência. gana. Pois é, exatamente. A raiva ela pode potencializar de uma forma positiva, né, o sucesso, quer dizer, o crescimento pessoal, o Porque crescimento não sentir profissional. nada é pior. Eu também acho. Por isso eu sublinhei esse aspecto de como doença, se né? relacionar com Não isso. sentir Nada nada. é né? horrível. É horrível. Não tem como não sentir nada. Eu tenho como negar o que eu estou sentindo. Agora, não sentir nada Como não existe. sentir? Não, quer ver um exemplo clássico de raiva no trabalho? De repente, um funcionário teve uma ideia, mas não a colocou. Aí um outro colega coloca e é uma ideia bem sucedida. Ele, pô, que raiva, eu devia ter falado e não falei, a timidez. Então, é um tipo de raiva que talvez no futuro ele fala, quando tiver ideia agora eu vou Falar. colocá-la. Isso. Não, e acho que tem também uma coisa de raiva, assim, que às vezes você pensa, agora só de raiva eu vou cantar muito. É verdade. Mas é o que é que você usar, Mas você, é você não verdade. pode, porque tem você não pode ficar vítima nem da raiva dos outros nem da sua raiva. Porque a raiva dos outros você vai ter todo dia que lidar com isso, assim, e vai fazer o quê? De raiva vai cantar melhor. E a sua raiva, assim, eu quando eu fico com raiva de alguma adorei coisa, eu vou isso. tocar guitarra, sei lá, vou fazer uma música, dá um vou destino fazer pra meditação, isso. faço meditação transcendental, que eu acho que as empresas é uma coisa que muda, assim, tem até um estudo, tem uma técnica que o Maharishi, sabe? Esse guru, que era guru dos Beatles, tal, ele difundiu pelo mundo. E o David Lynch, que é um maluco, faz essa meditação transcendental e ele veio lançar esse livro, sabe? Foi, ele fez esse. E aí eu comecei a ler, porque eu tinha medo de fazer meditação transcendental e ficar assim, muito tranquila. Muito zen, como ele E aí o que eu vou fazer, né? Aí eu falei, não, David Lynch é maluco e ele faz. Aí eu li o livro dele e fui procurar o Centro de Meditação Transcendental no Rio, ali no Leblon. E Faço há achou? 3 anos. E é incrível, assim, faz uma mudança, você começa a conseguir canalizar melhor esses sentimentos. E muitas empresas já usam meditação transcendental e a produtividade cresce imensamente. Assim. Isso que você está falando é o que eu chamo de dar destino àquele sentimento que você está tendo, entendeu? Quer dizer, é um sentimento que a princípio pode ser ameaçador, eu posso ter uma vulnerabilidade maior, particular, de me tornar
destrutivo com isso, mas se eu conseguir dar um destino para isso, eu não neguei, não deixei de ter, mas também não fiquei refém daqueles sentimentos que me invadiam. Dominar a raiva e transformá-la em potência para você fazer alguma coisa que realmente vá te ajudar no coisa trabalho. produtiva de alguma forma. Administrar. É muito bom, ensinador, isso é ótimo. Administrá-la. Adorei. Porque eu Isso é particularmente... Vou fazer, Eu, particularmente- vai ser um escândalo. Teatro infantil, É muito quando a bom, plateia, a né? criança está gritando, você fala assim, hoje eu vou também. Eu ter. vou estourar. Já também, já teve. Não, vou fechar esse tempo aqui. Muito bom. Porque, particularmente, bom. eu não acredito que a gente vai esvaziar isso. Né? Porque a impressão que dá é que assim, me vi livre da raiva. Eu ia falar da vaca, gente, não tem nada a ver. Da raiva. Será? Né? Não tem nada a ver. O negócio é administrar, o negócio é dar destino. É, muito bom Não isso. sei se você concorda, mas... Ah, eu concordo. Eu estava até lembrando aqui de um caso aqui de uma gerente de recursos humanos de uma empresa que ela sentia muita raiva, né, o tempo todo. Só que ela já era uma pessoa amarga. Ela acabou se tornando amarga porque Já não foi tinha ser para onde... gerente por isso. Pois é, não tinha para onde direcionar aquilo tudo. Quer dizer, os diretores não ouviam, né? Que é uma falta de gentileza você não saber ouvir as pessoas. Isso. Então, o que ela fazia? Ela era cobrada, né, a postura, porque fulano não está produzindo, que Beltrano não está chegando no horário. O que ela fazia? Ela chegou a um ponto que ela já fazia até ligação anônima para a casa dos funcionários para certificar por que chegou atrasado. Mas fulano está em casa? Ah, tá, mas porque aqui é da concorrência, eu queria chamá-lo para uma entrevista de emprego da empresa tal. Você pode vir hoje, quer dizer, para um funcionário que não foi ao trabalho por algum motivo, né? Então ela ligava, se fazia passar para uma outra empresa. Que louco. Pois é. É uma pessoa louca. É uma pessoa Essa louca. louca de pedra. Mas você não Eu já acredita... conheci de tudo Você nesse já mundo demite. corporativo. Você não acredita que Você isso trabalha há muitos anos já? Olha, com a gentileza, já vão fazer 2 anos que a gente estava até falando... Não, né, mas eu numa sou empresa mesmo, batendo ponto. Eu fui, por 15 anos eu fui executivo da hotelaria. Hoje eu não faço mais isso, não entro tenho mais nem em trabalho. hotel. Eu nem só para me hospedar. E Só se fica for hospedaria. necessário. E se for necessário. Hoje, felizmente, eu vivo das frases do Profeta Gentileza aqui do Rio. Eu aplico treinamento nas empresas, falando sobre gentileza interpessoal, como se relacionar bem com as pessoas. Eu acredito que a gentileza, ela é uma ferramenta indispensável para o sucesso interpessoal, para o atendimento ao cliente interno, atendimento ao cliente externo, sucesso em vendas, em liderança. Sem gentileza a gente não consegue. Nós somos carentes de gentileza. E eu adotei aquela máxima, gentileza gera gentileza, do profeta, né, do José da Trino, e sem ela eu não sei. Gentileza para mim é um conjunto de predicados, ou seja, é muito mais do que você dizer bom dia, boa tarde, muito obrigado, ser bem educado. Então eu coloco a solidariedade, a sinceridade, a transparência, a amizade, o respeito ao próximo. Todos esses predicados se juntam num pacote e eu chamo de gentileza. Então eu levo isso para as empresas. Quer dizer, teve uma das últimas empresas que eu fui, a gerente de RH foi me apresentar para o pessoal, né? Olha, pessoal, aproveitem bastante o treinamento hoje, porque quem vai trabalhar com vocês hoje é a super nani das empresas. Eu falei, olha, mais um rótulo, a super nani das empresas. Ou seja, a situação é tão crítica, tão caótica, a questão do relacionamento interpessoal, que as pessoas são resistentes. Lá vem a Super Nani. Vamos chamar a Super Nani? Pois é, das empresas. Para ajudar a resolver isso, o que a gente faz, como que se comporta, a gente não sabe. Gente, eu adorei, mas eu tô com medo horrível da gerente de recursos humanos. Super Nani das empresas. Uma chama de Super Nani, a outra é telefone anônimo. Meu Deus, precisamos fazer um tratamento com ela, gente. É gerente Pois de é. RH. A questão do ambiente, né? É o ambiente, ele organizacional é uma corrompe. coisa Pois importante. é. E isso pode ser trabalhado, certamente. Exatamente. Eu já não sei mais se é o ambiente ou se a pessoa já tem uma atração fatal por isso. Né? não, Por isso que vai ser gerente. Escolhe isso, né? Ah, meu Deus, intervalo, voltamos já já. Sem censura no programa da TV Brasil.
O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, dona de casa vai poder se aposentar. Olha, acho que é a profissão mais cansativa do mundo, não é não? Porque não acaba nunca o trabalho da dona de casa. Uma eterna função, né? Ela acorda, já está trabalhando. Ela né? acorda trabalhando, vai dormir, vai dormir. trabalhando. Se vacilar, ela deve levantar e escrever um bilhete para o dia seguinte, né? Porque é muita Mas coisa. gerente, o tempo todo tá ali, gerenciando aquilo. E essa questão, o governo, que a gente chama de contribuinte facultativa, o governo agora, no final de agosto, aprovou uma lei reduzindo para uma alíquota de 5%, sobre somente um salário mínimo, então você não pode escolher que faixa quer contribuir, e somente para famílias cuja renda é de até R$ 1.090 por mês, ou seja, 2 salários mínimos. Então, qual é o princípio? Só pode ser mulher. Ela é uma dona de casa, então ela exerce atividade no lar dela, não tem uma atividade que renda... Ela não pode ser que faxineira e dona Não. de casa, empregada doméstica e dona de casa. Não, ela é uma dona de casa. Costureira e então ela dona não de tem casa. renda. Não Por tem exemplo, renda. pode ser. Qualquer... O problema é que a costureira não te dá nota, não dá recibo, então... Mas aí é até interessante a tua pergunta, Lê, pelo seguinte, nós estamos até fazendo uma campanha, diaristas, sejam contribuintes funcionais com 5%. A diarista é uma pessoa que não tem vínculo, não tem contrato, é uma mulher, é uma dona de casa, tem filhos, e hoje somente um terço delas, menos de um terço, 30% delas são contribuintes. Então, nós estamos falando em 2.100.000 diaristas, onde pelo menos 1,5 milhão não é contribuinte, está totalmente sem nenhuma segurança previdenciária, porque o valor dela hoje, ela contribui com 11%, com 20%. E aí é muito caro. E agora nós estamos falando de R$ 27,25. Mas olha só, como é que vai organizar isso? Então, a dona de casa pode se aposentar, qualquer dona de casa, qualquer idade, dona, mas ela tem pode que contribuir para o INSS? Sim, aí tem um detalhe Então importante. vamos começar do começo. Pode contribuir para o INSS, aposentar Perfeito. e depois contribui. Isso. Né? Começa com a Vamos lá. contribuição. Então, qualquer dona de casa que possa comprovar que é dona de casa, como é que ela Que comprova? a renda dela, ela vai ter que existe um cadastro que a gente chama de cadastro único do governo, que são para famílias de baixa renda. Ela vai ter que se cadastrar onde se cadastra. Em qualquer prefeitura, ela faz esse cadastramento, então ela tem que estar no cadastro que a gente chama de cadastro único, que comprova que é uma família de baixa renda. Até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos. Com isso, ela vai tem um código próprio, ela vai começar a contribuir. Esse carnê pode ser impresso, pode ser impresso uma guia pela internet, ou ela comprar numa papelaria ou pegar nos postos da Previdência. Tá. Ela vai contribuir com 5%. De um salário mínimo. Sobre um salário mínimo, que o salário mínimo nacional... Hoje é 545. No Rio ou nacional? Brasil, é nacional. Não, mas o Rio é maior, não é? Hã? Não, aí é piso salarial de doméstica. O salário mínimo federal, ele é único no país. Então, são R$ 545, é o menor salário de qualquer trabalhador. No caso, a referência para o contribuinte funcionário vai contribuir sobre um salário mínimo e todo o benefício que ele receber será em cima de um salário mínimo. E quanto tempo tem que Ela tem que ter ela só pode se aposentar por 2 motivos, ou por idade, no caso da mulher com 60 anos, ou por invalidez, se tiver uma enfermidade, alguma coisa assim. Tá, mas aí ela pode começar a contribuir com 59 e se aposentar com 60? Não, vamos lá. O tempo mínimo de contribuição são 15 anos. Ah, tá. Então tem se ela tempo começar mínimo. com 45, ela atinge os 60. Não, sim. Mas eu se ela queria- tiver 50 anos, como exemplo, ela começando agora vai se aposentar aos 65. Tá. Porque ela tem que ter esse 15 mínimo anos de é o 15 tempo anos. mínimo. É o tempo mínimo. A de idade contribuição. mínima é 60. Idade- A outra opção é péssima, invalidez. Não, aí é que ninguém quer ter. Ninguém Agora, quer é ter. importante destacar, Leda, que ela vai ter todos os benefícios, com exceção de um, que a gente chama de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ela vai ter direito ao auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte, no caso para os filhos,
inclusive até auxílio reclusão. De repente, vamos isolar que haja uma situação de ser presa, mas ela tem todos os benefícios. Então, ela é uma dona de casa. De repente, adoeceu, o médico fala, ela vai ficar 6 meses, porque ela quebrou o braço, vai ficar parada. Ela vai receber, durante aquele período, o auxílio-doença, durante 6 meses, um salário. Ela engravidou, vai ter a licença maternidade, quer dizer, ela está na casa dela, mas ela vai ter durante 4 meses a licença maternidade, um benefício da Previdência. Ah, então ela tem a licença maternidade. Auxílio-doença, pensão por morte, de repente é uma mãe solteira e ela faleceu, os filhos vão ter uma pensão. E as Como aposentadorias... os outros trabalhadores. Né? Hã? Como os outros. Qualquer outro trabalhador. Então, é uma condição que começa a dar reclusão. para a dona de casa uma previdência. Ou seja, amanhã ela se aposenta, é uma renda a mais na família. Agora me diz uma coisa, o fundo, Previdência. não, o trabalhador, o tempo, como é que chama quando você é demitido? Né? A demissão sem justa Sim, causa. Aviso prévio? Não, o aviso Aviso prévio, que é outro obrigado. assunto. O aviso prévio que é outro assunto, pois é esse que eu queria entrar agora. Ok. O aviso prévio está meio confuso ou eu que não entendi Está direito? totalmente confuso. Explicar por quê. Foi assinada agora, dia 11, uma lei, é a 12.506, que simplesmente falou o seguinte: a cada ano de trabalho adicional, limitado a 90 dias, o trabalhador tem 3 dias de aviso prévio adicional. Então, vamos exemplificar. Um trabalhador com 5 anos de trabalho. Pelo que dá a entender na lei, apesar que não está bem claro isso daí, o primeiro ano já garante ele 30 dias de aviso prévio. O segundo, porque hoje já tem os 30 dias. Então, o que aumentou é que a cada ano adicional tem mais 3 dias, limitado a 90 dias. Então, um trabalhador com 21 anos de trabalho, ele atingiria o limite. Ele tem 30 dias do primeiro ano, mais 20 anos a 3 dias, cada um dá 60, limite de 90. Então, a cada ano adicional, mais 3. Então, pegando o exemplo de 5 anos, ele tem 30 dias do primeiro ano, mais 12 dias dos 4 anos adicionais. Só que essa Ele lei... teria 42 dias daria 42. de aviso prévio. Só que a lei do aviso prévio, ela é recíproca. Ou seja, da mesma forma que uma empresa demite e ela tem o direito de indenizar ou querer que ele trabalhe, o trabalhador, ao pedir demissão, o empregador ele tem o direito de liberá-la do aviso prévio ou querer que ele trabalhe. Se ele não trabalhar, o trabalhador é que indeniza o patrão. É o mesmo peso, a mesma medida. Então, invertendo agora, o empregado pediu demissão, nesse mesmo caso. O empregador fala, olha, de repente eu quero que você trabalhe esses 42 dias. Ah, não quero trabalhar porque eu arrumei outro emprego. Não há problema. O empregador tem o direito de descontar os 42 dias. Então, começou a levantar N problemas, Confuso, né? N dúvidas, porque eles só puseram um parágrafo único na lei falando, estendeu mais 3 dias. Quais são as dúvidas atuais? As centrais sindicais estão dizendo que o direito é retroativo, já que a lei trabalhista, mas na minha interpretação não tem direito retroativo nenhum. Uma lei vale dali para frente, não é dali para trás. Mas algumas centrais estão dizendo o seguinte, não, o trabalhador que foi demitido até 2 anos atrás, ele tem o direito de reivindicar na justiça. Mas isso não está escrito na lei. Não está escrito. Não, isso daí, para mim, é barulho de central. Não tem direito nenhum. Vai perder. Agora, vamos lá, as dúvidas... Mas aí eles mandam entrar na justiça. Não, eles já estão movimentando... É bom que a justiça já não tem quase nada, né? Está tão assim ágil, né? Agora, olha onde estão as principais polêmicas. Vai ficar animado. Quando um trabalhador, uma empresa demite, por exemplo, e ela pode falar o seguinte, ô fulano, eu quero que você trabalhe 30 dias, pegando a situação atual. Nesse momento, o trabalhador ele pode optar em fazer uma jornada completa quer dizer, todo dia cumprir o horário, então ele vai sair 7 dias antes. Então, o aviso prévio atual, quer dizer, até umas 10 dias atrás eram 30 dias, ele sairia 7 dias antes, porque ele cumpriu o horário integral. Mas ele tem a opção de sair 2 horas antes ou depois. Ah, que é tipo para ele procurar emprego? Isso. Então, imagina que ele tem direito a 90 dias. A empresa vai demiti-lo, sem justa causa, e ele, durante 90 dias, vai ser 2 horas antes ou depois. Ou ele opta em cumprir o horário integral e, aplicando a proporcionalidade, teria 21 dias a menos, ou 14 ou 13, de acordo. Nossa, isso não muito está claro. Uma outra coisa que é uma polêmica muito grande, porque não só a questão do tempo, mas a questão do custo.
O aviso prévio hoje, quando a empresa indeniza, ele dá um avo a mais, ou ele trabalha, ele dá um avo a mais de férias e 13º. Então, vamos imaginar que eu indenizei, a empresa demitiu um funcionário, ele tem 21 anos, deu os 90 dias. Eu vou ter que indenizar 3 avos a mais de férias e 13º ou somente um avo? Não está escrito. Então, está uma confusão agora. Tem um princípio na lei que é o seguinte, quando não está escrito, vale o que está escrito. O que está escrito é a CLT atual. Então, a CLT você teria que aplicar toda a proporcionalidade. Nós estamos falando de um lado, é quando a empresa demite. Aí, quando o trabalhador pede demissão, já imaginou, o trabalhador arruma um emprego novo, uma condição melhor, tem 20 anos de trabalho, pede demissão, a empresa fala, olha, meu amigo, só que você vai ter que cumprir os 90 dias. Aí ele fala, bom, mas aí eu vou perder o emprego. Ah, então me indeniza. Nesse momento, pegando a CLT, a regra é pão, pão, queijo, queijo. Então, o que está acontecendo nesse momento? Tanta polêmica, o Ministério do Trabalho e Emprego, junto com a Casa Civil, disse que vão fazer uma lei complementar ou uma instrução normativa. Tem que regulamentar. Vai regulamentar. E aí vem um outro ponto importante. Mas isso vale para empregado doméstico também? Vale. Totalmente, 100%. Não é 99%, não tem a mínima margem de dúvida. Por quê? A Constituição Federal, no seu artigo 7, ela tem 34 direitos trabalhistas. Desses 34, tem um parágrafo único que limita a 9 os direitos da doméstica. E um deles é o aviso prévio. Então, o inciso 24, que é onde fala do aviso prévio, como a doméstica tem ele integralmente, não tem nenhuma mudança. O que vale para um seletista de uma empresa, vale para a doméstica. E aí, novamente, vem a polêmica. No emprego doméstico, existem características diferentes. Nenhum empregador demite um empregado e vai deixá-la cumprindo o aviso. É diferente quando ela pede demissão, porque por um motivo qualquer, porque é uma relação que a base é a confiança, e de repente fala, olha, Maria, como exemplo, eu vou te pedir uma gentileza. Gentileza. Sempre, né? Tá vendo? Já que você quer pedir demissão porque casou, vai viajar, seja lá o que for, eu preciso arrumar alguém para pôr em casa, porque eu tenho crianças pequenas e vai por aí afora. Nesse momento, ele pede para ela cumprir. Agora, quando é o contrário, não. Ele indeniza na hora, ele sempre indeniza. E, normalmente, estatisticamente, de cada 10 domésticas que saem do trabalho, 8 são demitidas pelo empregador. E são indenizadas. Então, já está valendo. Se eu hoje tenho empregada, voltando ao exemplo de 5 anos, tenho empregada com 5 anos e eu a demito hoje, já está valendo esses 3 dias adicionais. E o contrário, vale da mesma forma. Ele pode, ela pedir demissão, não quero cumprir, e ele descontar dela os 42 dias. É o mesmo peso e a mesma medida. Essa é a lei do aviso prévio que está na CLT. E a doméstica tem o mesmo direito sem tirar nem pôr. Então, falta essa regulamentação e o próprio relator, o deputado federal, que foi o relator na Câmara, com essa polêmica toda, ele falou, não, a minha relatoria é o seguinte, só vale para as empresas, o empregado não. Ele tem 20 anos, se ele pedir demissão, ele só tem que indenizar 30 dias. Então, vai ter que mudar a lei, vai ter que mudar a CLT. Então, essa lei ficou muito mal elaborada. Então, a questão tem que ser aprofundada, agora vai ter que regulamentar, vai ter que fazer um complemento, valendo. não sei como é que chama. E aí o problema já está valendo. Hoje mesmo me ligou uma empregadora doméstica e querendo saber, olha, está valendo isso daí? Falei, olha, não é infelizmente, felizmente a situação está valendo. Infelizmente é por conta do tumulto. Né? Não, esse que é o problema. Agora só gostaria de destacar... Agora, o patrão doméstico está sempre perdido, porque, na verdade, a gente não estuda direito nem contabilidade. E é uma legislação muito delicada. Que tem, assim, que tem um negócio assim, se você demite uma empregada doméstica no dia 14... É uma coisa, se você demite dia 15 é outra. E é coisa que você não sabe, não adianta, você não está nem de má fé, você simplesmente, não é isso? Isso aí. Eu sei porque eu tenho um contador, e eu telefono e pergunto. Não, mas porque assim, se você demite dia 14 de outubro... Não, de qualquer mês. Não, tá, mas estou falando só para a gente... 14 de outubro.
A pessoa não tem direito a esse... A um avo de 13º. Não, tem Já direito a trabalhar 9, pelo menos 12 15, avos de 13º. Quem Se trabalha pelo você menos 15 dias demitir no dia mês, 15, já tem o direito ao tem avo direito do a 13º. 10, 12 avos de 13º. Tá Agora, bom pra férias é você? diferente. É muito a regra. Agora, repara as férias. As férias não é trabalhar 15 dias no mês, não. É diferente. Imagina que você admitiu Não, uma doméstica no férias dia de 30 20. dias. Não, o que eu quero dizer é o avo para... Ah, tá. O avo Cada do 13º ano um avo, não é isso? mas as férias, nesse caso, é diferente. Ah. Vamos supor que a pessoa foi admitida dia 20 de qualquer mês. Dia 20 de janeiro, tal. E ela é demitida agora, vamos supor, ela pediu demissão no dia 12, 20... Não, ela pediu demissão no dia 4 de março. Aquele período, você conta as férias, é do dia de admissão para o dia que ela sai. Então, ela interpõe o mês. Então, vamos supor, do dia 20 ao dia 3 do outro diário. mês, dá 14 dias. Então, ela não faz jus àquele avo. Não é que nem o 13º, que é dentro do mês. Então, são tantas Nuances. características, nuances, que precisa, de fato, contador. E aí vem um outro aspecto. O empregador doméstico, quem ele é? Qualquer pessoa. Eu digo que até o pipoqueiro que está ali vendendo pipoca, às vezes ele tem uma carrocinha bonitinha e tem alguém cuidando da casa dele e uma empregada doméstica. E até cumprindo a lei, dependendo da condição dele. E aí, qual é o conhecimento dele de legislação? Nenhuma. Então, aí vem a questão, vou contratar um contador. Contador, hoje, em média, cobra de 100 a meio salário mínimo por mês. E aí vem, não vou fazer propaganda não, mas tem entidades hoje na internet que ele faz o mesmo papel de um contador, você pagando R$ 8,00 por mês com direito à consultoria jurídica, assessoria, faz a folha todo mês direitinho pela internet. São ONGs que fazem esse trabalho até para quebrar essa barreira do custo de um contador para estar na lei ser um fator inibidor. Quer dizer, Pois é, mas de certa forma, quando se fala, eu acho que o empregado doméstico tem que ter os direitos do trabalhador. tem que ponto. ter. É uma Agora, funcionária, né? A maneira de fazer isso, esse requinte do dia 14, do dia 15... Tem que ter um contador. Alguém tem que saber fazer isso, porque uma pessoa comum que estudou outra coisa, ou que é ator, ou que é cantor, ou que é jornalista, ou que é psicanalista, Psicólogo. ou que é escritor, honestamente, Não dá pra não acompanhar. domina isso. E não é má fé. Não é má fé. É uma dificuldade mesmo. Eu só descobri isso porque eu liguei para o contador um dia e falei, mas eu queria... Ele falou, mas hoje é dia 15. Eu falei, e aí, o dia 15? Você quer o quê? Que a pessoa apronte dia 14? Não pode aprontar dia 15? Ele falou, não, porque... tem essa... Aí eu descobri que tem vários detalhes, começo das férias. Não, você Também, vê uma porque aí você tem empresa... que... Entendeu? Olha... Uma empresa tem um departamento pessoal, um empregador doméstico, mas pela a lei, gente não ele tem a tem, né, mesma o departamento rotina. pessoal na cozinha, né? É a pra mesma receber. rotina de uma empresa, Leda. E aí, qual é o conhecimento dele? Então, é o que eu digo. Agora, só gostaria de enfatizar, Leda, a questão de falar diaristas. Sejam contribuintes funcionais com 5% de INSS. Tem diarista hoje, a maioria das que contribuem, estão Eu não- contribuindo. eu Não, é nunca que a diarista, dancei quando ela nessa. contribui, a diarista ela é um profissional liberal. E ela contribui como Profissional autônoma. liberal? É, uma diarista, ela não tem vínculo. Tá. Você a contrata, de repente ela vai uma vez por semana na tua casa, É. 2 vezes. Então, Uma ela vez na tem... sua, uma vez na dele... Lógico. Então ela tem que começar a contribuir, porque amanhã ela vai Sim, envelhecer. mas ela tem essa possibilidade que acabou de Não, surgir, mas né? o contribuinte facultativo, a diarista não entra. É dona de casa que não trabalha fora. Ah, diarista não entra. Mas é o que eu quero dizer. A diarista entra, porque quem vai provar que a diarista não é uma dona de casa? Ela não tem carteira, não tem comprovante nenhum. Então, eu digo, diarista, primeiro, a que contribui hoje, a maioria das que contribuem, Leda, estão contribuindo com 20% sobre um salário mínimo, pagando R$ 109,00 por mês. Ela pode abaixar para R$ 27,00, R$ 25,00, uma economia de R$ 81,75 por mês, que para ela pode ser 2 cestas básicas no mínimo. Se ela contribui hoje com 11%, o que dá R$ 59,95, ela baixa para R$ 27,25, o que dá uma economia de R$ 32,00. Então, para que pagar 20% ou 11% para um benefício de um salário mínimo, já que ela tem todo o perfil de uma dona de casa, seja contribuinte funcional? Tá certo, eu volto aí daqui a pouquinho. E de ser demitido pelo telefone comigo? Isso é uma grande loucura. Eu já Mas fui. É? É mesmo? Eu já fui. Acontece. Já foi demitida pelo telefone? Pelo telefone.
É bem verdade que a moça disse, você não quer vir aqui pra gente conversar? Eu falei, não, porque eu já sei o que você vai dizer pelo tom da conversa. Eu não vou engarrafar até aí. Não, o negócio é o seguinte, é uma coisa de relação de E trabalho. agora por e-mail. Agora deve ser por e-mail. Pela televisão, inclusive. Eu já vi gente sendo demitida Deve pela ser pela televisão. TV. A gente já viu isso, né? A gente já viu. Não, mas é uma loucura. A gente vê cada coisa na vê cada televisão. coisa. A gente estava falando da relação de trabalho e é justamente isso. Quer dizer, é um funcionário, um operário de uma grande empresa, né? Isso é nos anos 80, quando as empresas ainda tinham 15 mil funcionários, que hoje em dia, já com o negócio da automação, diminuiu um pouco. Mas na relação de trabalho, ele acabou comentando alguma coisa com o colega. Ingenuamente. Ingenuamente. E que isso foi chegar, uma forma que o colega achou de subir na empresa, foi lá e contar tudo o que ele tinha dito. E ele recebeu um telefonema às 4 horas da manhã, onde ele é demitido. Mas, o cara contou no bar. Devia, estava contando na empresa. Só que tinham muitas coisas. O Fagundes, quando escreveu isso, é muito legal, porque as coisas que ele diz da empresa que estavam acontecendo são coisas relacionadas à fiscalização, a condições de trabalho que não são boas, né? Condições de segurança de trabalho ruins, coisas que até hoje se repetem. Daí a peça ser bastante atual nesse sentido. Poluição que acontece, coisas assim, segurança, enfim. E tudo isso ele comenta, mas de uma certa forma isso acaba chegando na empresa e ele é acordado às 4 horas da manhã e é mandado embora. E você que faz esse personagem? Eu faço esse personagem. Você que recebe o telefonema? Eu recebo esse telefonema. E ele vai começando a entender tudo o que aconteceu. E isso acaba indo para uma grande loucura, quase uma coisa kafkiana, porque ele acaba, enfim, vai acontecer tudo por aquele telefone. É onde ele vai descobrir que quem dedou foi o cara, ele vai tentar falar com o cara. Então, isso acaba sendo uma coisa que acaba se tornando uma grande comédia, mas é uma coisa feita e que acontece pela relação de trabalho, pela forma que ele comenta, pela um pouco da raiva e o que vai se tornando tudo isso. E pela deduragem ali. Pela deduragem, sim, realmente pela deduragem do outro. E o profissional e o doméstico se misturam nesse momento, Claro. porque como é às 4h15 da manhã, a mulher acaba sabendo e ligam para casa do que dedurou, e ele também está com a esposa, que também começa a participar indiretamente, e aí você mistura o afetivo com o profissional. Então esse cartaz é real, a cama está no cenário. A cama está, tudo acontece na cama, quase tudo, né? No quarto, com certeza. Mas isso vai se tornando uma grande loucura. Aí você entende a relação daquele casal, como é que é, porque aí agora, pela primeira vez, se fala de trabalho com a mulher e tudo mais, e isso acaba se tornando uma coisa que vai tinha a se vida profissional separada porque da vida isso era uma pessoal. coisa, porque quando Fagundes escreveu a peça nos anos 80... a mulher ainda estava, a coisa da relação de trabalho ainda não era tão dividida. A mulher dona de casa era tinha muito mais gente assim, né, que vivia assim. Ela não ocupava esse espaço, ela não dividia, e ele inclusive diz que quer poupá-la. Ela quer participar, mas ele gostaria de poupar a esposa. Trabalho, família, família. É para o seu bem, querida. Para o seu bem, querida. Ele falou acaba virando uma família. grande... É claro que isso vai dar uma grande bagunça, né? Não tem jeito. Não vai prestar. Vai se colocar as coisas na mesa, as cartas na mesa, né? Num desses executivos que eu faço acompanhamento, ele fala a mesma coisa, né? Porque assim, eu não falo para poupar. Eu vou te poupar de certas coisas. Só que são mundos diferentes, não devem ser, não pode ser, isso não pode acontecer. Por mais que você vá para casa em busca de paz, a esposa, o esposo estão lá justamente para poder dividir com você isso, não é? Então fala, conversa. Essa realidade aí da peça, essa história da peça, acontece no dia a dia, dentro das casas, nas famílias, entre pai e filho, esposo e esposa. Isso acontece constantemente e é sempre para te poupar. Aí a esposa geralmente vive alienada a esse mundo, não é? Exatamente. A esse mundo profissional do marido, não entende certas atitudes, não sabe por que ela é dessa forma, por que ele faz isso, por que não faz. E acaba surgindo e ela outros... quer participar, Quer participar, é lógico que E a Juliana é a produtora, né? É a produtora. Sou produtora. E como é? Ela é empresária. Uma boa produtriz. A relação, tanto como produtora como atriz, é muito boa. Agora, é enriquecedor? É uma coisa que te agrada? Muito. Produzir. Poder realizar, escolher,
tem muita demanda, tem muito afeto para ser administrado aí no meio desse caminho. Produzir teatro é difícil. As coisas no Rio de Janeiro estão cada vez mais complicadas, porque o mercado cresce. Nós não temos nem espaço. Falta patrocínio, falta teatro, mas bons colegas e muito talento ainda tem muito no Rio de Janeiro. Aí vamos fazendo. Né? Eu acho que a gente paga um você preço. Tem patrocínio aí, Tenho. Posso agradecer ao patrocinador, claro, o Hospital Samaritano. Muito obrigada. Na verdade, é um grande parceiro. Esse é o 5º espetáculo que nós realizamos em parceria. O Hospital Samaritano, parceiro da cultura no Rio de Janeiro. Que legal. Tem uma lei de ISS, alguma coisa? Tem, na verdade, aqui a Lei Rouanet, que é a lei federal. A Lei Federal de Incentivo à Cultura e a lei do município também, a lei do ISS. Tem lei do ISS no município. Também. São Paulo também tem uma lei. Tem. Mas esse espetáculo utilizou a Lei Rouanet, que é o Ministério da Cultura. Muito bom. E a equipe deliciosa, a direção do Luiz Arthur Nunes, Fagundes sempre muito gentil, falando gentileza, é muito parceiro. Esse espetáculo é a primeira vez que é apresentado aqui no Rio de Janeiro, acho que ele é mais conhecido em São Paulo. E um prazer poder trabalhar com essa equipe e com esses parceiros. E a gente vai ver um trechinho, tá? Oba! É uma comédia, né? Sim. Peraí, já pode agora aprender assim por telefone? Me mandaram embora por telefone? É uma emergência, muita emergência. Por favor, venham logo. Cadê? Tá tudo cercado, esse cara é um tarado. Marina! Ajuda! Olha aqui, Cláudio, tem ação da paciência, hein? Não fica nervosa, tá? Eu vou ligar. Aqui. Não! Ai! Elas participam mesmo, né? Se animam. Ela é animadíssima. O teatro é qual mesmo? Teatro Vanucci, terças e quartas, 9 horas da noite. Quintas-feiras, às 17 horas. Quinta-feira a gente é concorrente. Quinta-feira a gente é concorrente, é verdade. Vamos reforçar isso no final, tá? Ah, Deus. Olha só, a gente vai fazer, desculpa, um intervalo e vai voltar já já, conversando com a Thaís. De música, de Curitiba, sei lá, de que mais. Não é? A gente volta já já, sem censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, Thaís Golim, curitibana, mora no Rio, torce pelo Curitiba, no Paraná, e pelo Fluminense, no Rio. Mangueirense. Cheio de dados aqui, botaram vários dados aqui. Eu já joguei no Curitiba. Você jogou futebol? Eu era lateral. Que delícia. Eu adorava. E aí, adorava? Adorava, mas eu acho que eu não era tão boa, eu corria muito. Aí me botaram como lateral. Eu fazia atletismo quando era criança. Mas eu não era super habilidosa, assim, como atacante, sabe? Meu pai jogou no Pinheiros, que virou o Paraná Clube. Não, Água Verde. Sei lá, um clube lá... Você sabe? Não. Um clube lá em Curitiba que virou o Paraná Clube. Meu pai jogou. Só que ele era atacante. Eu corria muito. Então, eu passava as bolas, sabe? Eu gostava. Mas é bom isso. E ele que te incentivou ou você que quis? A minha família sempre foi muito de esporte, assim. Então, treinei ginástica olímpica, sei lá, 12 anos. Dancei uns 19 anos, assim. E, nossa, fiz todos os esportes já, assim. Que era a coisa da casa, assim. Meu pai é tenista. Teu pai é tenista? Ele é empresário, joga tênis todos os dias. Treina, vai no Mundial... de amadores, assim, mas... Master. De Master, ele super leva a sério, assim. Legal isso, né? Legal. E você continua mantendo, mesmo com essa vida de cantor? Não, nada, assim. Nada. Aí agora faço alguma coisa para me mexer, né? Mas quero voltar a dançar Mas faz até. alguma coisa para se mexer, tipo caminho, assim? Eu faço girotonic.
sabe? Me falaram nisso. É muito bacana, é uma história, um aparelho que um suíço inventou, que é tipo uma cama e tem uns pesos, assim, e os movimentos, é como se fosse um pilates circular, assim, então é um cara que era ginasta e nadador, então ele fez uma coisa com movimentos de balé, natação e ginástica olímpica. Que legal isso. Então seu corpo faz assim, sabe? E aonde? Vamos, não precisa fazer a propaganda, depois a gente conversa. Mas No Leblon Fiquei tem. louco. O meu é lá. Porque eu tenho um amigo, Fiquei louco. Eu faço meus num amigos. o ateliêzinho. Ramon, da Montenegro Ramon. O Ramon me contou que estava fazendo isso, estava adorando. Olha que Nem Mas sei é se ele continua, realmente mas legal o ele negócio. estava adorando. Porque é meio, E você ele que me faz... falou que era no Leblon. O meu lá, ele deve fazer pegar o lá no endereço. meu, então, porque É, o porque meu é um negócio- ateliêzinho pequeno. É, uma coisa pequena, então eu tinha que marcar a hora, por isso que eu não fui, que eu fiquei com preguiça. assim. É a Bel. É, porque tem que marcar a hora, né? Tem que marcar a hora, pessoa física. Mas é legal, é? É Bom muito saber. legal. É a única coisa que eu faço agora, assim. E se sente super bem? Alonga? Então, né? alonga muito e faz o exercício, você sua, assim. E é gostoso, assim, pra quem dançou e tem os movimentos de ginástica olímpica. Então acho que deve ser bom. Gente, você vai ser o gênio do Girotônica. Pronto. Eu fui Achou o seu exercício? Pronto, Achou finalmente. seu esporte. É Mas como é legal. que você achou a música? E isso desde pequena. Assim. Então, pelo fato da minha família ser muito dos esportes, acho que era uma coisa... Assim, eu comecei a dançar muito pequena, com 4 anos. Eu já queria cantar desde muito pequena. E quando eu entrava em teatro, assim, meu estômago ia parar na boca, assim. Era uma coisa que me encantava demais, assim. E primeiro era balão melhora, mágico, não? né? Não melhora Paixão, nunca. só se Não melhora intensifica, nunca, né? assim, um troço que Você eu tem que sinto aprender desde a conviver, igual a criança. raiva. A gente tem que aprender a viver com ela. E essa coisa da estreia do subir no palco, a gente tem que É o aprender a terceiro lidar. sinal, né? É muito gostoso o terceiro sinal, é um abismo, né? Muito bom. E aí começou isso quando eu era muito pequena. Aí eu podia dançar, mas eu podia fazer teatro. Em casa, os meus pais são super liberais, tal, para os padrões do que era a época em Curitiba, anos 80, quando eu era criança. Só que, enfim, não podia fazer teatro, que era o que eu mais queria na vida. Eu queria dançar no Teatro Guaíra, Aí não, eu podia dançar lá na escola onde eu dançava e não podia ir para o teatro. Então eu comecei com 17 anos, assim. Me internei no teatro e no Conservatório de Música, que é quando eu fiquei livre. Eu já era muito dona da minha vida, assim. E quando era menor, eu ficava fazendo música em casa, no órgão que tinha lá. A gente fazia peças para os vizinhos e escrevia peças, e eles eram obrigados a ver. Devia ser muito ruim, sei lá. Nem sei, mas eles reclamavam? Não, eles adoravam, então batiam era muitas bom, palmas. Por que devia ser ruim? Deve ser bom, né? Porque eles já pressentiam, pais têm sexto sentido, já sacavam, disseram, não, vamos aguardar, ela tem que esperar. Ela só usou um bom, termo que eles assim, era eram um mundo obrigados a ali, porque eu acho que assistir, também a não. coisa que você não pode fazer é uma coisa que te atrai muito. Te dá Raiva. Te dá Te muito. dá um impulso. Eu vou dá cantar só de vontade. raiva. Cantar só de raiva. Mas na época não me dava raiva, não. Teve uma coisa que foi muito marcante na minha vida, quando eu tinha uns 13 anos ou 14, que a minha mãe... a minha mãe, ao mesmo tempo assim, que eu não podia me enfiar no centro da cidade, em algum teatro, quando eu era criança, ela me apresentava muita coisa legal. Então, assim, ela falava muito do Gerald Thomas, quando eu era no começo da minha adolescência. Me lia Mafalda em espanhol, não entendia nada, mas achava carismático, assim, achava legal. Ela tinha toda a coleção da Mafalda, muita coisa política, não entendia nada. Via muito Woody Allen com ela, via Rez, via muita coisa assim. Então, é toda uma imaginação, é uma coisa que você vai criando, que eu acho que nem é muita... Uma cesta enorme de produtos. E não podia, então, era uma coisa que nem me fazia sentir raiva, mas era uma coisa que ia me fazendo explodir, sabe? E eu lembro dessa peça de Gerald Thomas que eu vi, era com a Fernanda Torres e com a Companhia de Ópera Seca, na Ópera de Arame, em Curitiba. Não, Flash and Crash Days, não. Era com a Fernanda Montenegro também, não. Eram as duas. Foi bem depois.
Era o Império das Meias Verdades, que estreou no Festival de Curitiba. E eu me lembro muito de ter entrado lá e ter olhado aquilo e ter saído muito atordoada, assim. E aí, depois daquilo, eu tive certeza, assim, que eu até vim, adolescente, ainda fazer umas oficinas com o Gerald aqui na Cal, por causa dessa peça, assim. E que eu achei muito legal, é uma coisa que eu carreguei para a vida, que ele fala da vulnerabilidade do ator no palco, assim, que você tem que estar ali pela primeira vez, tanto quanto o público, todos os dias, você tem que estar ali pela primeira vez. E aí eu vi o Kevin Spacey falando uma vez que ele lê o roteiro sempre em casa, sozinho, porque o que ele sente ao ler aquilo pela primeira vez é o que ele tem que dar sempre. A primeira impressão vale muito, né? É aquilo que ele tem que fazer o outro sentir. Tecnicamente, da forma dele, fazer o outro sentir. Eu acho isso muito lindo, assim, isso desde pequena é o que me encanta. Mas eu sou formada em administração de empresas também. É muito louco, porque tem essa coisa da família, assim, eu fazia teatro, fazia música e fazia administração de empresas. Faculdade de música e faculdade de administração de empresas. Porque, no fundo, eu acho que sua família queria você uma pessoa, uma espectadora, né, de vários tipos de música e tal, mas queria você no trabalho mais formal, né? Pagando o ingresso. Ganhando dinheiro, Ganhando dinheiro e pagando os ingressos para assistir tudo. Mas vai ser artista. Mas a viagem foi assim, né? A viagem foi essa. Mas eles não estão tristes. Não, eles estão ótimos, estão ótimos. Não é? Porque você quer filho feliz, né? E você ficou, como atriz também, está trabalhando bastante? Não, eu parei. Quando eu fiz o primeiro disco há 4 anos, eu parei completamente, porque aí não dá. Mas eu fiz 10 anos direto, assim, emendando uma peça na outra. Olha que máximo. Eu cheguei aqui, fiz bastante, trabalhei com o Boal. Vem com o domínio, do palco, então, né? Com o Paulo Betti, dirigindo, com o Luiz Fernando Lobo na... Certo. Companhia Ensaio Aberto, fiz o Antônio Guedes do Pequeno Gesto. Fiz várias coisas assim que eu amo teatro. Amo. Mas não fez nada como administradora de empresa. Eu fiz um estágio numa revendedora de carroceria de caminhões da Mercedes em Curitiba. Mas aí, não, olha que louco. Aí eu já fazia, na época já estava lá enfiada no teatro, já sabia que era aquilo que eu queria fazer, mas eu adorava finanças e marketing, eu realmente gostava, assim, e adoro finanças. Assim, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas é uma coisa, eu gosto de número mesmo, acho que por causa do meu pai, assim. A gente brincava de matemática muito tempo, assim, quando eu era criança. Mas aí, essa coisa, fui fazer estágio, eu dormia. Olha que louco, eu saía do teatro muito tarde, aí para a faculdade muito cedo, na PUC, lá de São José dos Pinhais, que era meia hora da minha casa, que Curitiba, isso é longe. E aí, chegava lá, ia para a faculdade, aí tem hipismo também, que eu montei desde os 7 anos até meus 20 anos, todos os dias. Então, eu saía da faculdade, ia para a hípica, almoçava lá e ia fazer esse estágio. E aí tinha um banheiro enorme com um sofá e eu dormia. Olha que louco, foi meu único emprego como administradora de empresa. Mas posso fazer um paralelo? Você gravou um disco, né? Essa sensação que o artista tem, essa paixão, essa devoção, queria fazer um paralelo com outros profissionais, porque isso é possível, dá para acontecer, porque quando eu falo da estreia, né, sempre uma primeira impressão, aquele friozinho na barriga que dá quando vai ter uma peça, a casa está cheia ou não está, enfim. Nós, profissionais, que não somos artistas, por exemplo, o advogado, o administrador, o psicólogo, a dona de casa, né, o professor, eu acho que pode trabalhar com essa paixão também. Pode encontrar. Deve. Não é? Aquela frase do Confúcio. Confúcio disse isso com maestria. Trabalhe no que goste e nunca mais terá que trabalhar na vida. Muito melhor. Paixão é muito motivadora, né? Agora, por que essa paixão toda chama Essa é a liberdade. Porque... Não sou administradora de empresas. É muito bom. Adorei isso. Só que eu preciso
lembrava de uma outra... Horror! Consegui. Esse é meu segundo disco. Eu saí de Curitiba há 9 anos já, que eu moro aqui. E aí eu fiz meu primeiro disco, eu fiquei 4 anos fazendo... Aí nessa época eu fazia muito teatro, fazia muito show nos teatros da prefeitura, Planetário, no Jogue, que eram os diretores que eu conhecia. Até o Moacir Chaves, que dirigiu meu primeiro show do meu primeiro disco, que foi no Guairinha, lá em Curitiba, a estreia. Aí fiz o primeiro disco, aí a minha turma era de teatro. E aí eu distribuí esse disco para os compositores que eu gravei. Gravei Tom Zé, gravei o Macalé, fiz música com a Rigo Barnabé, que é do Paraná. Tinha umas outras músicas minhas no disco, Zé Cabaleiro, não sei o quê. E acabei tendo um contato muito forte com eles, assim. E aí a minha turma passou a ser os meus ídolos, assim, sabe? Isso foi muito legal. Você chegou a eles assim, chegando? Eu mandei o disco e por exemplo, o Macalé eu mandei o disco e o Capinã. Aí o Capinã gostou, falou pro Macalé, acabei fazendo show com o Macalé, comecei a fazer música com o Macalé. Tom Zé também mandei o disco, ele me escreveu um e-mail assim, lindo, eu chorei. O Chico também, tinha 2 músicas dele no meu primeiro disco. No primeiro já tinha Chico. 2 músicas. Uma dele com o Toquinho e outra aí no de Duran, que é da Ópera do Malandro. Agora dizem que no novo dele tem pra você. Ah, tem. Né? É pra mim. Inclusive com declaração de amor e tudo. Pode confirmar. Que é pra mim. Então, tá vendo? Tá podendo, né? E aí, depois desse segundo disco, que eu comecei a conhecer todas essas pessoas, E fazer show e... Fazer show acho que mudou muito, assim... Eram convivências que me ensinavam tanto, assim. Fiz show com o Zé Cabaleiro, fiz 2 shows com o Otto. Então, são pessoas, assim, muito livres, assim, Então, acho que esse O é essa bandeira na capa fincada no arpoador, que acho que é uma coisa estrangeira minha, no Rio. E o disco todo permeia essa coisa meio aqui e meio fora, assim. E é isso, o O é a música que abre o disco, que é essa mulher que vai para... É uma música e letra minha. Essa mulher que vai para Sapucaí e destrói o desfile da escola de samba desse cara. Bota fogo nos carros, amarra as cabrochas, atravessa o samba. Menino, né? Ela é perigosa, né? Essa é a primeira aqui. Ô, menina, para com isso. Muito bom, mas a que você vai fazer aqui é outra. Vou fazer Cinema Americano, do Rodrigo Bittencourt, que é um amigo meu. E Alicinha Alice, que eu ganhei do Tom Zé, que é uma música inédita que ele me deu também. Tá certo, e eu vou pro intervalo pra você voltar. Tá, fiquei falando muito, né? Não, ficou ótimo. Você é super gracinha e é bonita, né? Obrigada. Bonita, uma pele de pêssego, literalmente, né? De um bom pêssego, né? Linda a pele dela. É verdade, porque isso era um elogio na minha geração. Nem se vai ver nessa geração dela, nem é elogio. Né? Tu já ouviu essa frase? Não. Pele de pêssego? Já, minha mãe falava. Que bom. Não de Sua mim. Mãe falava, não pra mim. Então é da minha geração, que deve ser a geração da sua mãe. Pois é, mas você também tem, né? A pele não é bonita? Achei a pele linda. Então tá, intervalo, voltamos já com a Thaís cantando, inclusive. Sem censura, um programa da TV Brasil. Vai ser um bloco da correria. Então, queria dizer que hoje a gente falou aqui da raiva no trabalho, de como driblar a raiva no trabalho, com o Luiz Gabriel e o Thiago. Falamos também de gentileza, falamos de trabalho doméstico, trabalho não doméstico. Falamos da peça por telefone, que está em cartaz. No Teatro Vanucci, terças e quartas, às 9 horas da noite, e quintas-feiras, às 5 horas da tarde, um horário maravilhoso. Descobrimos aqui a Thaís Gulin, que vai fazer show... Sexta-feira. Esqueci de falar. Não falamos nisso. Sexta-feira. Estúdio RJ. Estúdio RJ. Onde era o Jazz Mania? Onde era o Jazz Mania? Ficou lindo. Ficou lindo, é? Vamos lá conferir. Acho que Nelsinho Mota lança hoje o livro lá. Tenho quase certeza que é lá. Mas ele lança o livro. Eu tô louca para Nelsinho vir aqui. Alexandre Prol é o violonista que vai dar auxílio luxuoso aqui para Thaís Gulin, que está lançando... Fincando a sua bandeira nas areias do arpoador. Adorei isso. Tá?
Tá. Estrangeiramente. Estrangeiramente, curitibanamente falando. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. Lembrando que tem reprise às 2h. Eu vou entregar para a Thaís encerrar, mas não cortem, porque vai dar tempo para ela cantar e ela vai fazer um trejeito e vai mudar de música e tudo. Combinadíssimo. Valeu, muito obrigada. Contigo. Com vocês. Tão homem, tão bruto, tão Coca-Cola, nego. Tão rock and roll, tão bomba atômica, tão amedrontado, tão burro, tão desesperado. Tão jeans, tão centro, tão cabeceira, tão Deus. Tão raiva, tão guerra, tanto comando e adeus. Tão indústria, tão nosso, tão falso, tão Papai Noel. Tão Oscar, tão triste, tão chato, tão ONU e Nobel. Tão hot dog, tão câncer social. Tão narciso, tão quadrado, tão fundamental. Tão bom, tão lindo, tão livre, tão Nova York. Tão grana, tão macho, tão western. Tão ibope, racistas, paternalistas, acionistas. Prefiro os nossos sambistas. A ponte de Safena, Hollywood e o sucesso. O cinema, Casa Branca, frigideira e o sucesso. A Barra da Tijuca, Hollywood e o sucesso. Prefiro os nossos sambistas. Prefiro o poeta pálido, anti-homem que ri, que chora, que lê Rambo Verlaine, que é frágil, que te adora, que entende o triunfo da poesia sobre o futebol, mas que joga sua pelada todo domingo debaixo do sol. Prefere ao invés de Slayer ouvir Caetano, ouvir Mano Tchau, não quis ler, não seja legal. E visceral, a expressão do desespero do macho americano é normal. Esse medo da face fêmea dita por Cristo é natural. Alice. A gente vai fazer uma do Tom Zé. A inédita do Tom Zé.